A gente está recebendo no Ronda Geral de hoje um especialista em direito de família, direito civil, que é o advogado João Bosco de Almeida. A gente listou dois casos aqui muito intrigantes de famílias que hoje, nos dias de hoje, não têm documento de identificação. No caso da menina Jamile, que foi atropelada e morta na segunda-feira, na segunda perimetral norte em Olinda, a mãe não tem documentos e recorreu à justiça em 2014 para ter direito a documento, para que tivesse cidadania, oficialmente é como se não existisse, e para que a filha também tivesse cidadania. No outro caso, uma família também nunca teve um registro de documento, registro algum. Da mãe às filhas, da mãe às filhas. No caso da mãe de Jamile, a mãe de Jamile tem documento, mas perdeu. Foi perdido num incêndio no abrigo em que vivia. No caso dessa senhora aí, que é a segunda vez que a gente conta aqui no programa o caso dela, falamos em 2018, essa senhora nunca foi registrada, tem duas filhas que também não foram registradas e a mais velha tem 7 anos, nunca foi para a escola. Doutor João Bosco, é um motivo de satisfação, viu, receber o senhor aqui no Ronda Geral. Está aqui doutor João Bosco, especialista também em direito de família, não é, doutor João? Isso, só corrigindo o nome. Pois não, Albuquerque. doutor João Bosco Albuquerque, me perdoe. Doutor João Bosco Albuquerque, já conhecido por prestar muito serviço, consultoria à sociedade também, né, através da imprensa. É uma satisfação receber o aqui senhor. com você, Mob. Doutor João Bosco, eu estou impressionado como é que em casos assim se fez necessário recorrer à justiça para ter direito a um documento, se nós temos órgãos de assistência de município e de estado que podem agilizar isso. O senhor viu ainda há pouco a entrevista aqui de Simone Santos no balcão de direitos do governo do estado. Perfeito. Hoje em dia, se faz necessário entrar na justiça, em que situações isso é preciso? Perfeito. Normalmente, a criança quando nasce em uma maternidade ou em um hospital com um médico, a mãe pega um DMV, que é a Declaração do Nascido Vivo. Ela ou o pai vai no cartório e faz o registro do nascimento dessa criança. Esse é o procedimento normal. Às vezes a criança não nasce numa maternidade, não nasce num hospital com médico, nasce fora do hospital. Mesmo assim, a mãe ou o pai vai no cartório, o cartório vai fazer a declaração, tá certo, desse nascimento. Muitas vezes, no caso da Jamile, a criança tinha mais de 12 anos e não tinha o documento. E a mãe dela, no caso, também tem um documento, mas não se sabe. Eu acredito que esse processo que a mãe ingressou no Fórum de Olinda tenha sido por conta desse processo que ela está buscando a certidão de nascimento da mãe. Isso, para poder da mãe registrar a filha. Para poder a mãe registrar a filha. O procedimento, se a mãe tivesse esse certidão de nascimento, iria a um cartório de registro civil ou até no balcão de direitos e você tira a certidão de nascimento da criança. Logicamente, a lei exige que você leve a testemunha, 2 testemunhas, você preencha o nome da família, o nome dos avós, a lei estabelece quais os requisitos, o cartório assim faz e imediatamente o cartório já faz a certidão de óbito. Então, ele faz a certidão de nascimento e logo após a certidão de óbito. Esse é o procedimento normal se a mãe tivesse o documento. Então, o juiz anteriormente já poderia ter já ter feito uma intervenção para poder a Jamile ter sido enterrada, seria pela Justiça, pelo Tribunal de Justiça. Como houve um requerimento à Justiça, tanto da mãe e agora também nesse processo da filha, escolheram a via da Justiça, eu não sei qual foi o requerimento que foi feito ao juiz. Sim. Mas veja que o juiz está tendo a cautela. O caminho mais simples seria assim, perante o cartório, a mãe tirar uma certidão de nascimento, ou buscar essa outra, fazer essa busca nesse cartório onde ela nasceu, tem que fazer essa busca, porque não pode ter 2 certidões diferentes, não pode ter 2 registros de nascimento, não pode. Então, essa é a preocupação da Justiça. E muitas vezes o cartório, quando vai fazer uma certidão tardia, porque é um requerimento tardio, o cartório tem medo que pode ser uma fraude. Eu posso chegar agora com uma criança que tenha uma certidão de nascimento e eu quero agora tirar uma outra certidão. Aí são nesses casos que a Justiça precisa fazer a intervenção? Aí não. Aí o cartório, logicamente o cartório vai ouvir a família, vai ouvir as testemunhas, vai fazer as narrativas todas para poder tirar essa certidão tardia, e ele encontrando, achando que existe uma fraude, aí o cartório é que manda para o juiz. Não é a pessoa que vai diretamente à Justiça. Agora, provavelmente, eu não sei qual foi esse caminho. Se foi o cartório, no caso da mãe de Jamile, que, achando que poderia ter algum problema ou alguma situação estranha, pediu ao juiz
que estava na dúvida e encaminhou o processo ao juiz, ou se foi a mãe que ingressou diretamente com o processo na justiça. Porém, as mães, as pessoas que têm filhos que não estão registradas, se possuir a declaração de nascido vivo, vá no cartório. E se não possuir a declaração de nascido vivo, também vá no cartório, porque o registro de nascimento irá sair. É um procedimento simples, não importa a idade. Os índios não, no caso de índios, tem uma lei própria, mas no caso de pessoas naturais, sem nenhum problema. Vai no cartório. Se você tem ou não o DMV, se tem, vá e você tira. Se não tem, também vai e registra. Ou no balcão de direitos. No balcão de direitos, a gente sabe que o caminho é um órgão público, mas no caso de cartório, existe gratuidade para poder ingressar? Sim, no primeiro registro, sim, é gratuito. Entenda que o cartório de registro civil, nós temos um montão de cartórios, cartório de notas, cartório de ofício, cartório de protesto, enfim. Isso. Nesse caso é o de registro civil. Aonde você mora, na sua cidade, no seu bairro, provavelmente tem um cartório naquela região. E você se dirige ao cartório com a criança, a mãe dessa... Eu vou já entrar no outro caso. A mãe dessa moça que não tem o documento, vai ela e a filha ou no balcão de direitos, ou ela vai no cartório. Eu nasci, não tenho o documento, logicamente leva as testemunhas para primeiro tirar o da mãe, e depois, com o documento da mãe, tiro da filha. Se a menina nasceu no hospital e se ela tiver o comprovante que nasceu no hospital, nascido vivo, automaticamente leva também para poder tirar o certidão de nascimento. Essa questão agora da morte, sim, isso é um problema, porque a criança não foi enterrada, é uma dor gigantesca para a família de perder uma filha, e aí vem a burocracia, que a justiça, queira ou não queira, se torna burocrática, e eu não sei qual foi o pleito, qual foi o pedido para ter essa demora toda, e aí não ter saído ainda a documentação autorizando o sepultamento da criança. Vai necessitar de tirar a certidão dela de nascimento, de um jeito ou de outro, e também a certidão de óbito. Nos dois casos, a gente procurou saber da justiça o que ocorre, que até hoje, principalmente as mães que não têm os documentos, a justiça colocou segredo nas duas situações. Todo o processo... Quando se faz necessário esse segredo? Não, todo o processo que envolve menor criança, é segredo de justiça. Todo o processo na vara de família, segredo de justiça. Essas ações, quando se trata de registro público, ela tramita numa vara de sucessões, porque em Pernambuco, a vara de sucessões e registro público, e existe a vara de sucessões e registro civil. Não, é na vara de família, porque é registro civil. Certo. Tá certo? Então, automaticamente, precisa que a mãe, se ela entrou, o Fórum de Olinda tem a juíza competente, ela vai decidir essa situação. No caso da Djamile, já entrou com o processo, agora vai aguardar a decisão do juiz, do Ministério Público está envolvido, que tem interesse de menor, tem um interesse do falecimento. Mas é uma questão simples se não houvesse essa problemática toda. Doutor João Bosco, o senhor pontuou aqui, inclusive, pontuando caminhos, no caso de Djamile, que morreu atropelada aqui em Olinda, e também no caso dessa mãe com as filhas, essa família do bairro de Peixinhos em Olinda. No caso de um registro para essas crianças, o nome do pai, até que ponto ajudaria ou não tem como interferir se o pai dessas crianças apresente um registro, uma certidão de nascimento? Influi sim por conta dos nomes dos avós. Na certidão de nascimento é obrigatório... Mas eu pergunto só o pai tendo o documento. Porque nesses casos as mães não têm. A mãe não tem. A mãe não tem como identificar quem é a mãe, se ela nasceu, entendeu? Se é ela mesma. Então, necessita de tirar a certidão da mãe. Tendo um ou outro, faltando de um ou do outro, existe essa dificuldade. No caso do pai, é a presunção. Quando o pai é casado, se nasce um filho no casamento, presume-se que ele seja o pai. E no caso entram as testemunhas nessa situação, não? Não, o pai vai lá e declara. Cartório? Sim, para a mãe. Porque necessita da mãe. A mãe não tem a declaração nascida viva, não nasceu no hospital, não tem nenhum documento, nenhuma identidade, precisa de testemunhas, de duas, precisa ser ouvida no cartório, o cartório faz um históricozinho, faz um monte de perguntas, bota em salas até separadas as testemunhas para saber o que aquela pessoa está dizendo é verdade, porque o cartório vai gerar um documento extremamente importante e ele não pode ser motivo de fraude. Se o cartório olhar e ver que a mãe ali ou a pessoa está querendo enganar, automaticamente ele faz, olha, eu não vou fazer o registro, eu vou mandar para a justiça e a justiça é que se encarregue disso. Mas é um procedimento tão simples, acontece muito essas situações que nós estamos vendo aqui,
em cidade do interior. Isso. Em cidade, entendeu? Aqui nós temos o atendimento de balcão de direito. Mas quem está mais distante, inclusive acompanhando aqui o programa, quem está mais distante da capital... isso em cidade do interior. O que precisa o pai e a mãe saber é dessa facilidade que existe. Se não tem um balcão de direitos, como aqui em Recife o Estado oferece, mas existe em cada cidade do interior, existe um cartório de registro. E a pessoa vai lá no cartório de registro civil e tira essa certidão. É um procedimento simples, é um procedimento comum. Logicamente, o cartório vai cumprir a lei, a determinação do CNJ, e ali vai fazer as exigências. Mas é um procedimento simples. E eu vejo aí uma criança chorando, querendo ir para uma escola, e porque não tem um documento. Eu não sei se aí com todo respeito, um desleixo da mãe e não ter procurado, até falta de informação. Nós temos uma carência muito grande nessa comunidade mais pobre. Exato. E eu acho que jogam a mãe para um lado, jogam a mãe para o outro, a informação não é certa e a mãe fica sem tirar o documento, entra no discreto das autoridades, eu não confio na justiça, eu não confio no cartório, eu não sei, mas é um... Nessa mãe de peixinhos mesmo, nesse caso com as duas crianças, se sente invisível aos olhos do poder público, mas com um segredo de justiça que, inclusive, já tinha até marcado, ela deu essa informação hoje para a gente, que já tinham marcado até uma audiência no Fórum de Olinda sobre a situação dela e das filhas. Isso foi remarcado, até hoje, nenhum retorno. Aí, o que é que eu quero pontuar para o senhor? Ela iria no balcão de negócios. Balcão de direito. A nossa entrevista ao vivo hoje até deu esse direcionamento já para essa senhora. Ou iria no cartório onde ela mora. Eu moro num bairro... Qual bairro? Olinda, Peixinhos. Vai no cartório de registro civil, próximo Peixinho. A mãe vai lá com as testemunhas, o que ela tiver de informações, o nome da família do pai, o nome da mãe, porque precisa colocar quem são os avós. Sim. Tem essas informações. E se ela não tiver, o cartório ele tem o dever de tirar. É uma obrigação dele tirar essa certidão de nascimento dessa mãe. Ela está aí, ela vive. Agora, se ele desconfiar, é outra coisa. E, ao mesmo tempo, depois de tirar o documento da mãe, se tira o das meninas. Não pode as meninas não terem vida, se tornarem invisíveis em pleno século XXI. A gente está falando de situações distintas em caso de documentos por conta dos pais que não possuem documento, a mãe que não possui documento nas duas situações, mas evidentemente que a gente tem que pontuar que hoje, de um tempo para cá já, nós temos a seguinte questão. Uma pessoa, quando nasce, você já tem a oportunidade de sair da maternidade, às vezes já com registro de nascimento. Sim, com CPF e tudo. Com CPF, com todos os documentos, principalmente o registro de nascimento. Mas há um tempo atrás, doutor João Bosco, acho que lá para 2013, 2014, foi destaque até uma pesquisa que foi divulgada pelo IBGE, aliás, não foi nenhuma pesquisa, uma tentativa de pesquisa, que disse que não tinha informação de quantas pessoas no país não possuíam documentos básicos. A gente está falando do básico, que é para que todo mundo tenha direito à cidadania. Né? Básico do básico para que todo mundo seja cidadão oficialmente. E que não tinha se dado lá atrás. Hoje em dia, o senhor, como especialista na área de família, o senhor ainda vê isso como uma prática comum, situações como essas mostradas nas reportagens? Acontece, você veja, num simples piscar de olhos... Mais no interior. Mais no interior. Agora, existe também muita fraude. A adoção no Brasil hoje segue um regramento que você tem que se inscrever e tem toda uma demora. Então, muitas vezes a pessoa pega uma criança de alguém, ou vende esse filho, e diz, olha, declara que nasceu contigo, nasceu em casa, não nasceu na maternidade, hoje ela tem 6 anos, 5 anos. Prática antiga, que é a adoção brasileira. Então, o cartório tem as responsabilidades dele por conta dessas situações que no dia a dia acontecem. Eu conheço o caso que o pai e a mãe estavam vendendo a filha pela internet. Entendeu? Então, você não pode simplesmente... Eu sei que tem um problema grave e tem que ser solucionado, do caso de Jamile. Mas esse caso da mãe, ela, de Olinda, Peixinhos, ela, mãe, sozinha, com as testemunhas, fazer isso. Não podemos também incentivar, e você tem que enxergar, fazer com que as pessoas hoje, eu não gosto do meu nome, meu nome não é feio, aí eu vou lá tirar uma nova certidão, dizendo que eu não nasci, eu estou hoje com 10 anos. Tem isso, doutor? Tem. Eu quero mudar meu nome. Eu não quero o nome do meu pai na minha certidão. Meu pai nunca me procurou, me abandonou, me batia. Eu não quero meu pai. Então, ela não pode mudar, não pode tirar o nome do pai. Aí, simula uma situação, aí é um cartório, dizer que nasceu. Enfim, então, tudo é possível.
Mas entenda que essas situações, quando se trata de nascimento, o CNJ, os cartórios hoje estão todos informatizados, então esse controle que você me perguntou, hoje, quando você nasce, automaticamente se sabe, quando a pessoa falece, veja que situação, quando tira imediatamente a certidão de óbito, o CPF já está cancelado. Se a pessoa tinha conta no banco, já não movimenta mais, automaticamente está cancelado. Então, essa pergunta que em 2013, em 2012 não acontecia, hoje, no mundo atual, é automático. Muito bem. Todo mundo tem um CPF. Doutor João Bosco, o senhor é um homem muito claro, objetivo com essas questões que para muita gente se entende de maneira complicada. Inclusive para pessoas que têm acesso à escola, enfim, às vezes se entende como uma questão complicada. Mas eu quero que o senhor diga para o telespectador agora do Ronda Geral, sem documentos, na sua visão e na sua experiência como advogado, o que é que somos sem documento? Somos nada, nós não podemos, assim, você não pode entrar numa escola, você não pode tirar um passaporte, uma identidade, você não tem uma carteira de trabalho, você é um invisível, como você bem disse aqui, Moab, é um invisível na sociedade. Então é importante que você tenha, porque a educação, a escola, necessita da sua certidão de nascimento para poder matricular e saber quem é o seu responsável. Então, a documentação dá dignidade à pessoa, seja ela por mais tenra a idade, a documentação é a coisa mais importante de um ser vivo. Doutor João Bosco, muito obrigado pela sua colaboração e esclarecimentos ao telespectador do Ronda Geral. O senhor é bem-vindo sempre.